Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse versículo 11 é fantástico, né? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu, quando leio esse texto, para mim, fico imaginando o que tinha nessa refeição. Seguramente, sobremesa tinha pudim de leite. Ah, deve ser uma coisa, isso é coisa do céu, né? Pensou? Coisa boa, não é? Vamos orar. Pai, te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Me conceda graça, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um canal de bênção para este povo. Usa-me, Senhor, a minha mente, meu coração. Eu quero ser, ó Pai, um receptor e um transmissor daquilo que o Senhor tem para cada vida. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, uma das coisas que é uma verdade na Bíblia, e a gente tenta fugir dela, é a provação. Todos nós somos provados. Periodicamente a nossa fé, ela precisa ser provada. Na verdade, ela tem que aprimorar, ela tem que crescer. E a prova é um instrumento. E isso não é algo assim, às vezes a gente foge, a gente não gosta disso. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, o próprio Jesus passou por uma provação, por uma prova. E ele precisou ser aprovado. Ele passou pela prova, e ele passou, e nós passaremos também. Muitos de nós já passamos por várias, e vamos passar por outras, que é a prova da nossa fé. E não foi só Jesus. Se você for ler o livro de Jó, Jó passou por uma provação muito grande. Ele era um homem muito abençoado, e Satanás questionou toda a fidelidade de Deus, toda a bênção de Deus, e Deus diz: não, pode mexer nele, nesse eu confio. E ele foi provado. E foi aprovado. Não é? Ele passou por uma luta muito grande. E outros personagens na Bíblia também passaram, com Abraão, né? Naquela expectativa, vai ter um filho, uma promessa. E aquele tempo foi uma prova, não foi fácil. Ana também passou por aquela prova, né? Naquela esperança. Ela não tinha uma promessa, ela tinha um desejo. Mas ela não abriu mão do seu desejo, continuou orando, o tempo foi passando, ela se sentia inferiorizada, mas ela permaneceu firme. E o resultado da sua prova é que ela foi aprovada. E depois Deus fez milagres, não deu só Samuel, mas deu outros filhos para ela. Outros personagens que eu separei aqui, Ana, Pedro,
Pedro foi provado, ele foi avisado, você vai passar por uma prova. Meu irmão, tudo bem que ele tropeçou, negou Jesus, mas ele também se arrependeu, e depois foi aprovado, depois se torna o grande Pedro. Então, todos nós passamos por prova. Eu relacionei aqui Abraão, Daniel, os amigos de Daniel que passaram por provas, o próprio povo de Israel, quando saiu do Egito, passou por aquela prova diante do mar vermelho, depois também a questão da água, a questão da carne. Depois, na entrada da terra prometida, eles foram provados e ali foram reprovados. Por causa dessa atitude, passaram 40 anos, aquela geração morreu, veio uma nova geração. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, que nós passamos por prova. Periodicamente, a gente vai passar por alguns desafios sobre as nossas vidas. E eu coloquei aqui 3 coisas, ou 4 questões que eu acho muito importantes para você. Primeiro, não envergonhe o nome do Senhor, em nome de Jesus. Quando você passar por uma prova, não envergonhe o nome de Jesus. Você crê no poder de Deus? Então fica firme, meu irmão. Fica firme. Fala para quem está ao seu lado. A prova vai passar. Fala, vai passar, vai passar. Segunda coisa que eu queria deixar para você é não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Não abra. Esse é o nosso segredo. O justo vai viver pela fé. Não abra mão da sua fé. É o que a gente vê aqui nessa prova de Jesus. A terceira questão que eu queria deixar para você é não desista. Fala para quem está do seu lado, o melhor está por vir. Fala para mim. Deixa eu falar sobre essa frase. Periodicamente, sempre tem um irmão mais ortodoxo que ele diz, não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus. É verdade que Jesus foi o melhor para aquele momento. Mas se nós analisarmos o melhor que está por vir, é o arrebatamento da igreja, meu irmão. O melhor que está por vir é a gente encontrar com Jesus. E olha, essa questão do melhor, né? Se você for lá no livro de João, Jesus disse que os discípulos fariam milagres maiores do que ele fez. Meu irmão, alguma vez colocaram pessoas no caminho para que a sombra de Jesus passasse e curasse? Não. E na história de Pedro? Colocavam as pessoas no caminho para que a sombra de Pedro passasse. Alguma vez Jesus disse para alguém, deu uma bronca e o camarada inspirou e morreu? Não. Mas Pedro fez isso e Ananias morreu. E depois morreu também a esposa dele. Então, se a gente for analisar o que Jesus disse, que coisas maiores eles fariam, a gente vai ver que, de fato, os discípulos fizeram coisas maiores. Quando eu digo para você, coisas maiores estão por vir, meu irmão, eu considero que não existe um pico em que Deus vai fazer uma coisa e nunca mais vai fazer mais nada. Não. Coisas maiores vão acontecer sempre na nossa vida. Sempre. Você está com uma enfermidade, a cura não é um presente, não é uma coisa maior de Deus na tua vida. Você está com um filho nas drogas, você vê esse filho salvo, não é uma coisa maior, não é o melhor de Deus que está por vir na tua vida. Você está falido, está numa situação difícil, de repente vem um milagre, sabedoria, direção, não é o melhor de Deus para a tua vida? Então, meu irmão, nunca desista, porque o melhor de Deus ainda vai manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando você estiver em lutas, em provas, não abra mão da tua fé, não desista. E a quarta, levante a tua cabeça, o teu entusiasmo determina o teu sucesso. Vamos falar juntos? O teu entusiasmo determina o teu sucesso. Ninguém vence desanimado. Ninguém vence se rendendo à crise e à dificuldade. Você está diante do problema e você está dizendo para o problema, maior é o Senhor sobre a minha vida. Está diante da dificuldade, você está profetizando, ainda a glória de Deus vai ser vista na minha vida. Uma crise conjugal e você está dizendo, a minha casa é um pedaço do céu e eu não aceito que o diabo tenha vitória sobre o meu lar. Eu declaro a vitória. Entusiasmo. Levanta a tua cabeça. Só repetindo aqui. Não envergonhe o nome do Senhor. Está passando por uma luta, dificuldades? Meu irmão, melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Vai chorar, levanta de madrugada. Se teu problema é um problema sério, levanta de madrugada, vai chorar, fala com Deus, derrama a tua vida.
sabe? Se jejua, meu irmão, separa um período e jejua, consagra ao Senhor. Senhor, eu vou jejuar sobre esse assunto, eu vou jejuar esse dia, vou apresentar meu jejum pela manhã e vou jejuar até a tarde. Eu vou jejuar 3 dias, eu vou jejuar, Senhor, eu vou separar um período em que eu vou me abster da comida, porque eu quero gastar em oração, quero falar contigo, quero tratar do meu assunto. Se o seu assunto, se o teu problema realmente é muito importante para você, e você deseja vitória, passe mais tempo na presença de Deus. Essas 4 questões são muito importantes. Nunca envergonhe o nome do Senhor, não abra mão da sua fé, não desista e levanta a tua cabeça. O teu entusiasmo determina o teu sucesso. Amém, queridos? É interessante que existem 3 áreas aqui que Satanás, ele tentou Jesus. A gente poderia chamar que são as primeiras questões básicas, né? O pão. O segundo, a sua espiritualidade, se tu és o Filho de Deus. E a terceira, a questão moral, quando disse, bom, todo mundo tem um preço, né? Se prostrado me adorares, eu te darei tudo, né? Vamos ver aí o versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Dá para você perceber como o diabo é tão sutil, ele consegue iludir a gente e fazer a gente ver pães em pedra. Olha que ilusão, transforma essas pedras em pães. Meu irmão, a gente que conhece a palavra de Deus, Jesus precisa de pedra para fazer pão? Não, ele com 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou, ele não precisa disso, mas Satanás, ele é sutil, ele consegue fazer com que a gente seja iludido e a gente veja solução onde não tem solução, e ele ilude de tal maneira que a pessoa coloca esperança num dinheiro, esperança numa pessoa, esperança em alguma coisa que não tem sentido, mas ele coloca. Quantos lares são destruídos porque colocou esperança num romance fora de casa, colocou esperança numa mulher, num homem, coloca, olha, é pão, isso é pão, isso, meu irmão, eu já ouvi pessoas dizendo, isso é de Deus. O cara está afundando, e ele está achando que aquilo é de Deus. Isso é coisa do inferno, não é não? É o diabo iludindo a gente, faz a gente ver pão aonde não tem pão. Por exemplo, o camarada que joga na loteria. Vou fazer uma fezinha. Ele está vendo pão aonde não tem pão. Eu vou fazer uma fezinha, vou gastar meu dinheiro, vou colocar lá, vou depositar lá e eu vou ganhar. Tem gente que até ora, Senhor, abençoa aqui. Tem gente que compra, se eu ganhar, eu vou dar o dízimo, Senhor, eu vou dar o dízimo. Como se Deus ficasse assim, deixa eu resolver esse negócio, porque o cara vai trazer um dízimo. Mas ele consegue ver pão aonde não tem pão. Né? Não tem pão, mas ele acha que tem pão. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Se isso parece que tem pão, mas não é pão. A espiritualidade é outra questão que ele questionou. Se tu és, versículo 6, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Quer dizer, ele prepara um esquema e ele então força. Né? Não sei quantos lembram, quando a gente era criança, chegava um terceiro, havia 2 lá brigando, né? E ele põe a mão no homem, no meio e fala, quem é homem, cospe aqui. Né? E quando os 2 iam provar que era homem, tirava a mão, e aí está feito... Está feito o problema. Então o diabo faz muito disso, né? Quem é homem, cospe aqui, né? Quero ver. Você é crente mesmo? Quero ver. Cadê teu Deus? E aí a gente bocó, a gente quer provar que Deus é Deus e que a gente é, e aí a gente faz besteira. A outra questão que eu acho tremendo aqui é uma questão moral, onde Satanás ele fez uma proposta, versículo 9: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Meu irmão, cuidado com esse tipo de negócio, onde você está orando, as coisas não acontecem, e aí vem uma proposta do inferno. Uma proposta, se você negar Jesus, se você fizer tal coisa, eu vou te abençoar. E às vezes aí a gente tropeça. Não existe nada fácil.
você vai comer do suor do teu rosto. Amém? Tem gente que tem mais facilidade para ganhar dinheiro, isso é uma coisa, mas esses caminhos ilícitos, essas coisas que são, não existe, isso é do diabo. Uma hora você vai passar vergonha, mas são propostas do diabo provando a nossa fé. Todos nós passaremos por provações, por atitudes, em nome de Jesus. Mas quando a gente vence, versículo 11 diz o quê? Então o diabo, quando a gente vence, o diabo deixa. Amém? Sai, Satanás. Sai, obra do inferno. E diz o texto, e eis que os anjos do Senhor chegaram e o serviram. Então, assim será com a sua vida. O Senhor vai ainda fazer milagres maiores sobre você e você será servido pelo próprio Deus. Em nome de Jesus. É promessa dele, está escrito. E eu queria então deixar algumas coisinhas para você. Primeira delas, vamos aprender com Jesus, e eu queria terminar aqui. Primeira delas, nunca abra mão de quem você é diante dele. Amém? Pergunta aí, quem você é? Fala para quem está ao seu lado, sou filho de Deus. Fala, fui lavado no sangue de Jesus. Jesus me ama. Maior é que está sobre a minha vida, fala para ele. Porque aquele que está no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele dá ordens aos seus anjos a meu respeito. Você pode falar para quem está ao seu lado, eu sou importante? Que bom que você está do meu lado. Porque eu sou importante. A minha importância não está nos meus valores pessoais. A minha importância está na presença de Deus na minha vida. Quando Satanás chegou para Jesus e disse, tu és o Filho de Deus, e essa é uma artimanha de Satanás, cadê teu Deus? Aonde está o teu Deus? Como é que fica? E às vezes a gente ora, parece que a gente não é respondido, e tem pessoas que dizem, eu estou orando já há meses, há tempos. Meu irmão, existe uma luta espiritual, e Deus muitas vezes está nos preparando. O problema não é responder à nossa oração. O problema é que se nós não estivermos preparados para viver aquela bênção, nós vamos estragar a bênção. Tem gente que casa com a pessoa errada, dá tudo errado. Porque não estava preparado, não estava maduro. Tem gente que sonha em ter um filho. Depois esse filho se torna um pestinha. Parece um demônio revestido de criança. Ele sonhava em ter um filho, mas não se preparou para educar o filho. Sonha em ter um filho, mas não sabe o que vai fazer com ele. Ele veio e agora o que eu faço com ele? E aí as crianças vão se tornando pequenos imperadores, eles que vão determinando. E as casas, elas vão se tornando um local impraticável. Olha, meu irmão, se você for com o seu filho na casa de alguém e não tiver bibelô nenhum em cima da mesa, eles guardaram por causa do teu filho. Não tem nenhum quadrinho, nenhuma... Você naquela casa, essa casa não tem nada engraçado, né? Tem nada, não tem foto, não tem nada. Sabe o que acontece? Antes de você chegar, foi dito o seguinte, guarda tudo que ele está chegando aí. Teu primo, teu sobrinho, guarda. Olha os brinquedos lá. Você chega, uma casa que tem criança, não tinha brinquedo nenhum. O que aconteceu? Esconderam tudo. Porque teu filho chegou. Pequeno imperador. Demôniozinho disfarçado de criança. É assustador, né? É assustador. Tem uns caras que são, né? Tem uns caras que são terríveis. Quando eu namorava a Eliana, a dona Cora, a mãe dela, pedia que eu levasse ela na casa de uma cliente dela. E às vezes eu ia levar lá.
Quando ela desceu do carro, 2 cachorros entraram no meu carro. Os 2 cachorros daquela senhora. A mulher virada de costas, sai em nome de Jesus, dá uns tapas na cara. Sai daqui, em nome de Jesus. Quer o cachorro no meu carro? Sai daqui. Um diabrado toda vez que eu chegava, eu abria a porta, os bichinhos entravam. Não tinha educação nenhuma. Não foram disciplinados. Saiba quem você é. Meu irmão, isso é muito importante. Porque senão a gente fica abatido, desorientado. Saiba quem você é. A importância não está na gente. A importância está na promessa de Deus sobre a gente. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Zacarias 2,8, quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. A gente tem valor ou não tem? Quando Satanás perguntou, ou questionou, disse, se tu és, meu irmão, Jesus, eu não vou responder isso, não te interessa, porque eu sei quem eu sou. O apóstolo Paulo disse, eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Tem promessas para as nossas vidas, e as promessas de Deus não perdem a validade. O Senhor disse, o pequeno virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo, eu, o Senhor, a seu tempo farei. Essa foi a promessa de Deus para a minha vida, para a Eliana, lá há 30 e poucos anos atrás. Pois o Senhor cumpriu a sua palavra. Deus fará maravilhas na tua vida. Pode, olha meu irmão, fala para quem está ao seu lado. Ninguém perde por esperar em Deus. Fala para ele. Pode confiar, pode confiar. Segunda questão que eu acho bonito nesse texto é que Jesus recorreu à palavra para vencer o mal. Vamos falar juntos? Jesus recorreu à palavra para vencer. No versículo 4, no versículo 7, no versículo 10, ele usa essa expressão, está escrito. Está escrito. Meu irmão, se ele, que é o próprio Deus, a própria palavra, ele recorreu à palavra, eu queria dizer para você, não abra mão da palavra de Deus na tua vida. Escute a palavra, receba a palavra, leia a palavra, oriente a tua vida pela palavra, tome posse da palavra, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Por isso, meu irmão, não combina na vida do crente a desgraça total. Olha, meu irmão, a gente pode passar por uma tempestade, por uma luta, mas há uma promessa de Deus que no meio da desgraça nós veremos a glória de Deus. Coisas ruins ainda se tornem bênção. Mas a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Ora, se o próprio Jesus recorreu à palavra, ele foi e disse, está escrito, está escrito, está escrito, o que me dá o direito de viver assim? Eu penso diferente, eu acho diferente. Por isso que a gente vive uma vida à beira, marginalizada. Por favor, volte para a palavra. Você foi salvo com objetivo. O texto diz, povo que eu formei para que me desse louvor. Jesus disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um povo que a glória de Deus é conhecida. Somos embaixadores, somos ministros. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a visão de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu não posso olhar o problema passando por uma luta, uma dificuldade, minha fé está sendo provada, e daqui a pouco, não aguento mais, tenho vontade de chutar tudo. Meu irmão, não fala besteira, enrola a língua, cara. Fecha a boca. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, diz lá em Eclesiastes 5. Celebre. Recorra à palavra. O que é que Deus fala?
Como é que a gente vence? Como é que esses homens passaram por lutas, por injustiça, por crise familiar? O que eles fizeram? Como é que eles agiram? O que eu posso aplicar na minha vida? E olha, meu irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 11. E vieram os anjos e vieram os anjos e Fala para quem está ao seu lado, assim será com você também, em nome de Jesus. A quarta questão que eu queria deixar para você é: lembre-se que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 7. Então disse Jesus: não tentarás o Senhor. Vamos falar juntos? Não tentarás o Senhor. Não coloque Deus à prova, não faça isso, não, sabe, se o Senhor é Deus, calma, não faça isso, não. Não coloque Deus à prova. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Pedro lhe dá duas respostas que eu acho muito lindas, lá em Atos 4, se eu não me engano, 19, e Atos 5, 29. Um ele disse: importa agradar a Deus, e outro ele disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. Não fala sobre esse Jesus. Não posso. Nós vamos matar você. Não posso. E importa agradar a Deus. Não posso. Eu tenho um compromisso moral, pessoal. Eu e Deus. Eu louvo e Ele me protege. Eu adoro e Ele dá ordens aos seus anjos a meu respeito. Eu respeito a sua palavra e Ele supre as minhas necessidades. Eu o sigo e Ele não permite que eu caia. É um compromisso pessoal, eu e Deus. Eu recebi a Jesus, eu amo a Jesus, meu princípio é Deus. Quando Satanás disse para Cristo: olha, se você pular, Deus vai te proteger. Ele diz: não vai. Não tentarás o Senhor teu Deus. O princípio da sabedoria é respeitar a Deus. E quando você respeita a Deus, versículo 11, então os anjos vêm e te servem. E a última questão que eu acho interessante é: nenhum sucesso vale quando nos tornamos servos do diabo. Deixa eu repetir: nenhum sucesso vale quando nos tornamos servos do diabo ou servos do mal. Porque é o que ele propôs aqui, versículo 9: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Existem pessoas que a gente vê no mundo secular, são pessoas de valor, voz bonita, habilidade, mas pessoas totalmente dominadas pelo mal. Aparentemente, porque são artistas, você vê aquele sorriso, mas quando você vai vasculhar hoje pela internet, você vasculha um pouco da vida, é lar destruído, filho nas drogas, 4º, 5º casamento, não sei quantos filhos, e a coisa fica tão normal que até brinca, né? Então virou piada, né? Qualquer coisinha o cara separou, efeito Fábio Júnior, olha, está dando aí, não sei quantos casamentos, né? Virou piada, virou brincadeira, como se fosse uma coisa normal. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: nenhum sucesso vale a pena quando você se torna servo do mal. Quando você não pode ser mais você, mas você serve ao mal. Quando você tem que oferecer oferendas. Quando você não pode mais servir a Deus. A gente fala de dízimo e a pessoa às vezes até, não gosta de falar de dízimo. Meu irmão, lembra quando você não tinha Jesus, quanto você gastava? Ora com vela, ora com galinha, passando vergonha nas encruzilhadas, gastava com cachaça, charuto, dava tanto dinheiro para tantos adivinhadores, gastava com droga, cigarro. Aceitou a Jesus, não gosto de ouvir falar de dízimo, vai ser mal agradecido assim em outro lugar. Era servo do mal, tinha uma vida miserável.
Como diz uma música do Crivella, do bispo Crivella, ele diz, tem uma música que diz assim, que eu sou maluco por Jesus, né? Ele diz que antes eu era uma vida desgraçada e todo mundo me achava normal. Depois que eu aceitei a Jesus, eu virei maluco. E aí o refrão diz, eu sou maluco por Jesus. É mais ou menos isso, meu irmão. Nenhum sucesso vale ser servo do mal. Foi o que Jesus disse aqui. Vai-te, Satanás. Vai-te. Sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus? O que Deus não te deu, eu te dou. Presta atenção, meu irmão. O que ele estava dizendo? Olha, está aqui, está dos reinos, tudo, os reinos deste mundo, a glória dos reinos. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Em outras palavras, estava dizendo, o que Deus não te deu, eu te dou. Queria que você repetisse e dissesse, sai Satanás em nome de Jesus. Que mania. Sabe aquela coisa que até parece que o diabo dá coisa boa, mas deu carro, deu isso. Isso vai custar caro, meu irmão, vai custar caro. Eu trago o seu amor de volta, vai custar caro. Traz o cara de volta, mas não traz o amor dele de volta, vai custar caro. Se livrou, celebre ao Senhor em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, é livramento. É livramento. É livramento. Ah, perdi o emprego, meu irmão, presta atenção. Ora, fala com Deus. É livramento. Deus tem bênçãos. Deus tem coisas maiores para você. Então todos nós passamos por provas, por dificuldades. Vamos passar, a nossa fé, ela vai passar por um crivo. E eu queria deixar isso para você. Nunca abra mão de quem você é. Filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, cheio de esperança. Teu foco, teu alvo é Cristo. Recorra à palavra de Deus para vencer o mal. Nunca abra mão da palavra de Deus. Lembre-se que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E nenhum sucesso vale a pena quando nos tornamos servos do diabo. Não abra mão de depender de Deus. Se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Eu tenho uma promessa para você. Versículo 11. Então, os anjos do Senhor virão e te servirão. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da última casa será maior do que a primeira. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Confia nele. Você será servido do melhor de Deus, a glória da última casa estará sobre a sua vida, ainda te chamarão de bem-aventurado. Amém? Ainda vão chamar você de bonitão. Oh, tá bonito, hein? Tá bonita, hein? E você vai poder dizer de boca cheia, é Deus na minha vida. É o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você recebe essa palavra, meu irmão? Feche seus olhos, por favor. Eu queria fazer uma oração com você. Você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Que bom que eu vim hoje. Vai ficando em pé no seu lugar. Você que quer dizer, Deus, essa palavra é minha. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. É evidente que a palavra, ela é para todos nós. Mas alguns querem dizer, não, ela é minha. Precisava dessa palavra e eu a recebo pela fé. Meu Deus, eu quero colocar diante de Ti cada vida.
Tu conheces cada coração, Senhor, Tu sabes das necessidades, das dores, das aflições. Mas nesta noite, Senhor, nós somos despertados e lembrados de que nós passamos também por provas. E que no meio dessa prova nós somos aperfeiçoados, melhorados. Quando termina a prova, Senhor, nós estamos melhor qualificados. Diz a Tua palavra que se nós permanecermos firmes, ainda virão os anjos do Senhor e nos servirão. Ainda nós vamos ver coisas maiores sobre as nossas vidas. Assim, meu Deus, nós tomamos posse da Tua palavra. Nós recebemos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Confirma esta palavra com sinais, prodígios e maravilhas sobre cada vida. Livra-nos de todo mal, Senhor. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre aquele que está cansado, sobre aquele que está desanimado, sobre aquele que não está vendo, ó Pai, luz no fim do túnel. Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada vida. Abençoa, Senhor. Levanta, Senhor, vidas comprometidas, ó Deus, que esses amados não tirem os olhos do Senhor, porque a Tua promessa não falha sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor. Levanta o abatido, o cansado, o que está, ó Pai, desanimado. Parece que a pressão é tão grande. Senhor, Tu és maior sobre as nossas vidas. Nós Te amamos e recebemos a Tua palavra pela fé. Confirma tudo isso com sinais e prodígios sobre este povo, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no mover do Teu Espírito sobre a minha vida. Eu recebo em nome de Jesus e declaro que só o Senhor é Deus. Todo mal que se levantar contra a minha vida, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus e declarar a vitória, porque eu sou Teu, dependo de Ti, o Senhor é o meu pastor, eu dependo de Ti. Declara a vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Santo, nós aplaudimos o Teu nome, a Tua palavra, Senhor. Toda a honra, glória. Vamos cantar esse cântico? Nosso Deus muito grande é o nosso Deus. Levante as tuas mãos. Grande é o nosso Deus. Vamos fazer essa declaração gostosa. Grande é o nosso Deus.